sou o João. Oi, eu sou a Luana. E estas são 5 tartarugas famosas do mundo das artes. Ou da cultura pop. Eu vou dar uma roubada aqui. Sou um menino muito legal, sabe? Quer começar, João? Eu coloquei, em quinto lugar, eu vou fazer aqui uma menção especial, mas é uma tartaruga com a qual eu não tive contato ainda e muito provavelmente não terei. Mas chegou até mim, tamanha a fama dela, que é a Maturin, do universo do Stephen King. Luana tem mais propriedade para falar do que eu, mas sei que existe uma cosmovisão, não sei se eu posso chamar assim, dentro do universo do King. Vocês estão vendo que eu tô falando de uma coisa assim, muito distante. A cosmovisão Nossa, do Stephen King. mas não tem, que tem a... É o Maturin? Seria uma tartaruga macho? Não sei. Eu não tenho ideia do que você tá falando, João. Você não sabe quem é Maturin? Patati patatá não apareceu! Eu fico feliz de você me entender deste lugar, de uma pessoa tão entendida da cosmovisão do Stephen King. Quer ver? Eu vou ler aqui uma definição, então, do Google. Eu queria muito ver sua reação, Luana, porque inclusive é um dos pontos que as pessoas torcem um pouco o nariz pro Stephen King. Maturin me corrijam aí os King Lovers, tá? Porque eu não li, o único livro do King que eu li não aparece. Mas parece que é um dos inimigos do Pennywise, Luana. Porque o Pennywise, na verdade, é uma força maligna, e aí você tem forças também bondosas no universo, sabe? Mas quem é Maturin, Luana? Olha que ser interessante. É uma tartaruga cósmica, gigante, divina e ancestral no universo de Stephen King, que simboliza a criação, a ordem e a sabedoria. Ai, eu achei tão bobo. Pra mim não dá, mas é uma tartaruga famosa, tá aqui no briefing, tá dentro do briefing. Achei bom. Melhor que a tartaruga do Stephen King, só as tartarugas ninjas. Mas aí é um clássico. Eu queria aproveitar aqui e perguntar para os nossos ouvintes qual é a sua tartaruga ninja favorita. A minha era o Rafael. Sim, eu sei que tudo acontecia de errado por conta dele. Era ele que, no impulso, numa jovialidade, colocava tudo a perder. Mas aí, né, João, é a síndrome do protagonista, né? Ele era o protagonista dentre aquelas tartarugas ali. Ele precisava fazer o enredo andar, a narrativa acontecer. Então fica aqui minha homenagem pro Rafael, que também tinha um tom sarcástico que me agradava muito. Vou abrir divergência aqui da relatora em duas questões. A primeira é que eu odeio esse tipo de personagem, que é um personagem que sempre faz alguma coisa errada. Mas o enredo precisa. Não precisa. O mundo seria muito melhor sem esse tipo de personagem, que só faz bobeira. E segundo, você colocou em quinto as tartarugas ninjas. Santa tartaruga! Eu confesso que diante deste tema tão importante, eu pensei até em roubar, em colocar assim, Maturin, aí em quarto, Rafael, em terceiro, Donatello, Michelangelo. São as 5 tartarugas. Mas eu tinha colocado também as tartarugas ninjas, só que elas estavam mais acima no meu ranking. Elas tinham um mestre de artes marciais que era um rato, né, João? Isso aqui é poesia. Que faz mais sentido um rato viver no esgoto do que uma tartaruga, né? Mas fica aqui uma menção honrosa para um momento clássico do cinema, que é quando mostra a forma como o mestre Splinter, o rato, aprendeu artes marciais. Ele ficava observando o dono dele e repetindo os movimentos dentro da gaiolinha. É uma cena maravilhosa, gente. Isso aqui é arte. Isso é arte, rapaz. Mas aí você falou seu quarto vira, então, as tartarugas, né? Eu coloquei em quarto lugar a Ilha de Tortuga, que é uma ilha do Caribe, que era um refúgio de piratas, e que aparece no Piratas do Caribe. Uma cena maravilhosa, um monte de pirata brigando, bebendo, dançando, gente bêbada pela rua, confusão, é maravilhoso. Eu gostaria de visitar a Tortuga, fica aqui minha menção honrosa. E claramente roubando, né? Porque não é uma tartaruga, é uma ilha. Mas tudo bem. Desculpa que agora eu tô aprendendo espanhol. Por que você deve tomar cuidado com o portunhol? Eu coloquei em terceiro lugar o Squirtle, o Pokémon. Clássico. Eu fui uma criança que caçava Pokémons, Luana. Eu não caçava na época porque não tinha esse jogo de você andar nas ruas. Mas eu jogava Pokémon. Minha infância foi marcada por Pokémon ali. Então, assim, tem várias tartarugas no universo Pokémon, mas acho que a
A mais famosa é o Squirtle, porque é o Pokémon inicial, é da primeira geração. Então aqui queria honrar a criança que fui com o Squirtle aqui em terceiro lugar. Muito bem lembrado, eu vou continuar aqui honrando a nossa criança anterior. Criança interior. Anterior também, mas Porque criança ainda somos. somos. Você viu? Só um parênteses. Lá vem. Você viu, gente? Eu quero uma campanha de interdição. Porque saiu uma pesquisa essa semana, por isso que eu lembrei, falando que a ciência está propondo que a adolescência agora é dos 9 aos 32 anos. Você viu isso, Luana? Eu vi, João, eu acho certo. Eu acho Eu não justo. consigo nem pensar nos impropérios que eu consegui pensar, gente. Pelo amor, pra mim, assim, a gente até pulava a adolescência, entendeu? Fez 10 anos adulto, já dá conta, já consegue responder por tudo o que faz. Eu acho que não, gente. Parem, stop, tá? A gente tem que começar a lidar com as pessoas como adultas. Pessoas de 20 e poucos anos, já não me venha falar que é adolescente. 30 anos, Luana, a pessoa com 30 anos fala, não, porque pela ciência eu sou adolescente. Meu Deus. Vou escutar K-pop, porque eu sou jovem. Você é uma adolescente, então, João. Gente, não sou mais. Fiz 35. Agora que eu comecei a vida adulta. Essa é a sua maturidade. Fazer um podcast literário que não dá dinheiro. Sobre tartarugas. Sobre Eu tartarugas. fiquei tão irritado, gente, com essa pesquisa, que eu não consegui nem ler. Que absurdo! A adolescência é no máximo até 18 e olhe lá, tá? Vou continuar honrando a minha criança anterior aqui e vou falar de uma outra tartaruga famosa da cultura pop, que é a tartaruga do Mario. Importante. Inclusive, eu queria aqui fazer uma militância, falar que talvez a culpa, uma parte da culpa, pelo menos, da crise climática seja do Mario, porque a gente cresceu aprendendo que a gente pode usar as tartarugas a nosso bel prazer, pular em cima delas, obter benefícios. Então, que tipo de geração a gente se tornou? E tacar fogo nas coisas. Para salvar a princesa. Era o meu segundo lugar. Olha. Você acredita? Eu fiz até uma dobradinha que eu coloquei, na verdade, as tartarugas. Porque tem a tartaruguinha pequena, que é os Culpa-Trupas, não é isso? Tem anos, gente. Tô tentando resgatar minha infância aqui. E o Bowser, né? Que é o vilão do Mario ali. Que é uma tartarugona, no final das contas. Colocando a gente contra a natureza, desde criança. Cadê o projeto Tamar para processar a Nintendo? Cadê? Criando essa ideia de que as tartarugas são seres negativos que sequestram princesas. Nada é impossível para uma princesa quando ela quer. Eu acho que já comentei aqui, mas eu moro muito próximo de um projeto Tamar. Então eu gosto muito de ir, eles fazem uns eventos para crianças que eu vou. A minha criança anterior fica feliz. Aqui não nascem tartarugas, porque nem as tartarugas querem nascer aqui, mas eles devolvem pro mar. Que é algo típico de Santa Catarina também. Devolver. Não. Tartaruga de fora não vai ficar nessa cidade. Chegou aqui a tartaruga, mas veio de onde? Cadê sua carteira assinada? Não, senhora, volte pro oceano, volta pro mar. Exatamente. Mas aí a tartaruga tá machucada, né? Eles cuidam da tartaruga, devolvem pro oceano. E aí é muito bonitinho, gente, porque elas nunca sabem pra onde ir, às vezes elas correm pro lado errado. Eu amo acompanhar a soltura de tartarugas aqui. Eu amo tartaruga também, Luana. Você sabia que é um dos meus animais favoritos? São 3 animais. A gente pode fazer esse top 5 depois. Mas eu tenho paixão por tartaruga, papagaio e elefante. Díspares. Eu ainda vou ter um papagaio, uma vez que é mais difícil ter um elefante. Então eu vou ter um papagaio. Tartaruga também eu não acho tão fácil de ter, né? Porque tartaruguinha de aquário eu já ouvi falar que engana boba ali. Se você não tiver uma infraestrutura muito boa, você vai matar aquela tartaruga em pouco tempo, né? Eu tive quando criança, ela realmente durou muito pouco. Fica a minha homenagem póstuma pro Hugo, que é o nome de toda tartaruga, de toda criança dos anos 2000. Todo mundo teve uma tartaruga chamada Hugo. Tartaruga ou jabuti? Vamos entrar nessa discussão, Luana, que você Eu teve. não sei a diferença. O jabuti dá pra ter. Jabuti é igual papagaio, fica pra família, não morre nunca o bicho. Você morre e ele fica ali na casa. Você compra a casa, já tem. Tem esse jabuti aqui, ó, que vive aqui, é patrimônio do lugar. O jabuti é terrestre, a tartaruga é aquática. Então a tartaruga tem que ser a de aquário.
Sim, a minha era de aquário pequenininha, acho que era tartaruga mesmo. A minha vizinha tem uma tartaruga chamada jaburana, não é uma tartaruga, é um jabuti. Ah, porque eu ia falar, tá fazendo apropriação cultural essa tartaruga, se chamando jaburana. É um jabuti e ela pede pra gente cuidar de vez em quando, Pra né? não deixar fugir. Fica de olho. Mas assim, eu fiquei surpresa com a estrutura. É um aquário climatizado, você coloca a temperatura certa, ela gosta de comer pepino, cenoura, assim, é todo um processo pra cuidar da jaburana. Mas acho que tem que ser mesmo, viu? O jabuti eu acho que ele lida melhor até, mas mesmo assim você tem que construir laguinhos, né? Porque tem uma série de intervenções ali. Assim que a gente soube que ia cuidar da jaburana pela primeira vez, meu marido, que também tem uma criança interior muito forte, a primeira coisa que ele fez foi comprar um skate de dedo pra gente tentar colocar a tartaruga em cima e ver se ela andava de skate. Ah, ela é pequenininha. Eu achei que era um jabuti grandão. Ela é assim, ela é grande, no tamanho de uma mão. Mas ela consegue ficar num skate de dedo? Mas ela não se empolgou. Ela realmente não gostou muito. Ela não é radical, ela já é uma senhora, a jaburana. Não, as tartarugas de internet são mais divertidas. Meu marido ficou bastante decepcionado. Que tristeza. Eu vou ter ainda, gente, um jabuti, mas o meu sonho é ter um papagaio, mas papagaio é assunto para outro episódio. É isso. Qual o seu segundo? Primeiro, Ah, eu tenho 2 ainda. faltam 2 pra você? Então vai pra você. É porque o nosso coincidiu do Mário. Ah, tá. Ó, eu tô roubando todas as Muitas tartarugas famosas. alternativas aqui do João. O meu segundo lugar é a fábula da lebre e da tartaruga. Um clássico. Um clássico, né? Todo mundo aprendeu isso quando era criança. A não ter muita confiança em si mesmo. Essa é a moral da história. Desista logo. Roube. Pra quem não lembra, a lebre não tá fazendo nada. E aí ela decide apostar uma corrida com uma tartaruga que topa, né? E aí a lebre nem se esforça muito, porque é óbvio que ela vai ganhar. E ela perde no final. Spoiler. Tadinha. Tadinha, que barra. Não tinha colocado aqui, mas eu lembrei de outra fábula clássica que é da festa no céu. Sim. E que aí vai justificar por que o casco da tartaruga é quebrado, né? Porque ela cai do céu e não sei o quê. E tem que... Não vou lembrar agora de cabeça, mas tem alguns animais que voltam dentro do violão, né? Do outro, enfim. Mas tem várias tartarugas ali famosas em fábulas, né? Mas eu queria só complementar. Eu acho que eu já contei essa história neste podcast, mas talvez tenha sido em um dos infinitos podcasts que a gente já participou antes desse aqui. Eu li um livro da Ana Paula Tavares, que é uma escritora de Angola. É um livro de crônicas, Um Rio Preso nas Mãos, acho que é esse o título. E ela fala dessa fábula, só que ela conta uma versão de Angola. Existe em Angola uma população, que é a população Lunda, do nordeste de Angola, que tem uma fábula muito parecida, só que o curioso é, ao invés de ser uma lebre e uma tartaruga, é uma lebre e um camaleão. Porque para aquela população, a tartaruga é um animal sagrado, é um signo ali do sagrado, é um animal muito antigo, representa a sabedoria, a experiência. Então é óbvio que uma tartaruga jamais ia se prestar a esse papelão de aceitar uma aposta de um personagem tão leviano quanto uma lebre, né? Então é um camaleão. E aí eu acho bonitinho porque o final da fábula é o seguinte, o camaleão vence e aí ele recebe como prêmio, João, vários tecidos. E é por isso que o camaleão ele consegue mudar de cor, porque ele tem várias roupas à sua disposição. Não é legal? Eu acho muito legal essa fábula. Ah, que legal! E aí a Ana Paula Tavares, ela aproveita, né, essa diferença das duas fábulas para explicar como as histórias elas são modificadas dependendo do contexto cultural. É muito legal essa crônica dela. E a tartaruga, geralmente, ela é sempre associada a algo positivo, eu acho, né? Assim, nas histórias. Fora o Mário. Que tinha que ser o... Não, se bem que eu ia falar que tinha que ser Estados Unidos, mas é Japão, né? Nintendo é Japão, não é? Sim. Porque tem essa coisa que, apesar de ser um animal lento, é um animal sábio, né? Um animal que vive muito, é um símbolo ali de sabedoria. E a tartaruga, ela é um animal associado a Xangô, não é? A orixá Xangô. Você falou da questão da sacralidade da tartaruga. Eu sei que tem essa questão ali em algumas regiões da África e no Brasil também, por conta das religiões de matriz africana, que é um animal sagrado, né?
Faz muito sentido, eu acho que tem que ser mesmo. E eu acho os cascos das tartarugas maravilhosos. Eles têm padrões muito bonitos. As tartarugas marinhas, né, que são gigantes. É muito lindo, gente. Eu fui ao Projeto Tamar também. Aqui em Minas não tem, não sei exatamente por quê. Por quê? Mas quando... Fica essa crítica aí. Mas quando eu fui em Aracaju, tem um Projeto Tamar lá, eu visitei também. Gente, são muito grandes mesmo, assim. Você tem os cascos, tem eu ia falar de alto mar, não sei exatamente a classificação, mas tem uma especificamente que é um dinossauro o negócio. Você fala assim, meu Deus, gente. Acho que é a de couro, né? É a de profundidade, é imensa mesmo. E tem as terrestres também, né? Se a gente pensar nas de Galápagos ali e tal, que são imensas também, né? Aliás, eu falei que tartaruga é marinha, eu não sei se todas são não, viu? Não somos especialistas, né, Não João? somos. Você pode estar na dúvida, você que nos escuta, mas quelônios não são nossa especialidade. Eu acho que, vou fazer uma correção, acho que tem tartaruga terrestre sim. Teoricamente sim e teoricamente não. Não somos das biológicas. Não somos. Mas foi o meu gancho para a minha primeira tartaruga, Luana, que é uma tartaruga, eu falo, é uma tartaruga real, é uma pessoa real essa tartaruga, que é a Harriet, que é a tartaruga que, segundo a lenda, teria sido a tartaruga que inspirou o Darwin a fazer a teoria da evolução, ali a origem das espécies, né? Ela viveu 176 anos, Luana. E eu gostei porque na internet tá tudo meio assim, supostamente teria vivido, porque vai saber, né? Assim. Ela perdeu, né, a certidão de nascimento. Então, estima-se que tenha sido ela, a lenda conta que... Porque assim, e faleceu em 2016, eu acho. Eu ia falar, faleceu há pouco tempo, né? Eu lembro das notícias. 2006, faleceu há pouco tempo. Né? E é uma tartaruga de Galápagos, por conta da Harriet que eu fiz a correção aqui, que eu falei, talvez nem toda tartaruga seja marinha. Não sabemos. Se vocês souberem, escrevam nos comentários, né, João? Cadê os biólogos que nos escutam aqui? Por favor, joguem luz. As trevas. Deixa o podcast. Cadê o Maturim para trazer a luz aqui? Precisamos de uma tartaruga iluminada. E falando em biologia e correções, eu trouxe em primeiro lugar uma crônica do Veríssimo. Que eu amo, é uma crônica que eu li no jornal, ele publicava aos domingos no Zero Hora. Nossa, 1700 e... Exatamente, sou velha assim, né? Assim como uma tartaruga, também já sou uma idosa, e eu li essa crônica, eu nunca achei ela em livro, se alguém por acaso conheceu onde está essa crônica, se é que ela está em algum livro, né? Mas ela me marcou muito, João, porque o Veríssimo escreveu uma crônica falando sobre lembranças de infância. E como ele esqueceu quase tudo da escola. Ele não lembra mais de nada e era um desperdício, porque ele passou anos na escola e ele esqueceu de quase tudo. E aí uma das únicas coisas que ele lembra é que a tartaruga era um quelônio anfíbio. E essa frase, essa expressão ficou na cabeça dele. Então agora, já na velhice, ele ainda conseguia lembrar. E aí foi maravilhoso, João, porque na época, olha só que coisa antiga, gente, na época dos egípcios, né, do Império Egípcio, a gente podia mandar cartinhas para o jornal. E alguém mandou uma cartinha para o Veríssimo corrigindo, falando, no passado era um quelônio anfíbio, não é mais, agora é um réptil quelônio. E aí o Veríssimo maravilhoso terminava a crônica falando isso, né? Muito triste, a única coisa que eu lembro tá errada. Eu nunca esqueci, eu acho essa crônica maravilhosa. As duas, né? A ida e a volta. E o que são quelônios, Luana? Mas eu não tenho a mais remota ideia. Por que você está chorando? Porque eu sou muito burra. Eu acho, segundo vozes da minha cabeça, segundo o que eu lembro de biologia na escola... Porque o importante é achar. Mas eu acho que quelônios são répteis que têm carapaça, que têm casco, né? E aí nós temos 3 exemplares, que são as tartarugas, os jabutis e os cágados, que é o primo que sofre bullying na família, por conta do nome, né? Inclusive, acho que eu nunca vi um cágado. Você já viu, Luana? Eu não sei a diferença entre tartaruga e jabuti. Você ainda vai colocar um terceiro fator complicador aqui. Vou precisar de ajuda. Ah, tá. Mas eu acho que ele é mais... João fazendo pesquisa em tempo real aqui. Ficou difícil aqui, em tempo real. Pra mim, vai ser muito difícil diferenciar o cágado. Se eu encontrar na rua, eu chamaria de tartaruga. Mas,
Por que estamos falando de quelônios, Luana? É uma grande Porque tem um questão. tema aqui, 20 minutos falando. Espero que você edite bastante essa conversa inicial. Ainda tem alguém aí? Mas tem um gancho, que nós vamos falar do quelônio mais famoso destas terras tupiniquins. Que merecia aqui o nosso primeiro lugar, embora nenhum de nós dois tenha citado. Um que eu achei que fosse ser muita roubalheira colocar ele, já que o tema do episódio já era. Porque nós vamos falar dele, Luana, deste prêmio famoso que tanta polêmica nos traz todo santo ano. Que é o Prêmio Tartaruga, não é? Prêmio Jabuti, que entra ano e sai ano e nos oferece sempre polêmicas e piadocas, né? É daí, inclusive, que eu falei que eu lembrava da escola, mas eu acho que eu sei o que é um quelônio mais pelo Prêmio Jabuti, porque as pessoas se referem a ele como quelônio, né? Ai, quando eu ganhei meu quelônio, então olha que chique. Você já ganhou um quelônio, Luana? Eu nem sabia que as pessoas se referiam ao prêmio dessa forma. Se referem, olha só. O João tem amigos muito importantes. Não, mas eu acho que é estratégia de jornalista também, para não repetir palavra. Que fica assim, o autor que ganhou o prêmio Jabuti, o quelônio, foi entregue, sabe assim, para usar uma expressão ali. Entendi. Mas teve o Jabuti, estamos levemente atrasados aí no nosso comentário a respeito do prêmio Jabuti. Eu nem sei, deixa eu conferir aqui a data. Foi entregue há 5 anos atrás. Inclusive, eu e o João não postamos episódio na semana passada. Pedimos desculpas. Estamos tentando sobreviver ao final do ano. Eu tô procurando tudo ao vivo aqui, vocês notaram, né? Daqui a pouco a gente tá quase fazendo live, porque assim... Preparação é importante, né, João? Foi no dia 27, tem um mês, então. 2. 2? Um mês. E, gente, eu sou um professor em fim de ano. Eu preciso de abraços e de compreensões, tá? Pra mim, assim, novembro... Não de cobranças. Foi um mês que durou 4 meses. Mas não tá tão atrasado assim. Então, pensando num tempo de tartaruga, o que é um mês, Luana? Em 176 anos da vida de Harry. Foi ontem a entrega do prêmio Jabuti. Mas foi no dia 27 de outubro de 2025. E ele, além de presentear aí alguns autores e outros profissionais relacionados ao mercado editorial, nos brindou com polêmicas, Luana. De novo, elas. Polêmicas velhas, verdade seja dita, polêmicas que a gente já comentou em outros episódios aqui. Entra ali e esbarra sempre na questão da própria organização de listas e de prêmios, né? Assim, toda vez que você faz uma seleção, algumas pessoas vão ficar de fora e gosto dessa provocação também. Às vezes, quem fica de fora diz mais do prêmio e da lista do que quem entrou, de fato, né? Que eu acho que é o caso aqui, porque tivemos algumas polêmicas. Quais polêmicas, Luana? Você queria comentar? Eu anotei dados aqui, ó. Vamos lá. A grande polêmica é que na categoria, uma categoria das principais, pelo menos, das mais famosas do prêmio, né, que é a de romance literário, a gente não teve entre os finalistas nenhuma mulher. Isso pode, João, em 2025? Não, e vai piorar, tá? Anotei aqui, ó. Ao todo, em todas as categorias, que são mais de 20, gente, nós tivemos 2 mulheres premiadas e 16 homens. Estou excluindo aqui, estou pensando só nas categorias individuais, porque tem categoria que vai para projeto, tem categoria que vai para coletiva, às vezes mais de uma pessoa, né, quando são organizadores, mas assim, pensando ali, 2 mulheres contra 16 homens. Vejam isso, gente. E vai piorar, quer ver? Aí eu vou dar uma colada aqui, deixa eu ver se eu acho, porque eu até salvei, foi uma postagem do Leia Mulheres, que elas fizeram um retrospecto aqui do Prêmio Jabuti. De 2015 a 2025, 33% das mulheres foram vencedoras nas principais categorias. Elas fazem um recorte, né? E aí, elas colocam aqui, ó. De romance do ano, 7 mulheres foram premiadas no total de 8 vezes. Uma ganhou 2 vezes. E aí tem as 3 que venceram na categoria de romance. Maria Valéria Rezende, já comentamos aqui. Carol Ben-Simon e a Michele Verunski. Que foi a última a vencer, né, no romance literário. Ela venceu em 22 com o Som do Rugido da Onça. Elas fazem até o recorte aqui falando que tem 3 mulheres e, curiosamente, tem uma diversidade regional, porque você tem a Maria Valéria de São Paulo, a Carol do Rio Grande do Sul e a Micheline de Pernambuco, né?
E 5 mulheres foram premiadas na categoria Livro do Ano. A própria Maria Valéria Rezende, que é quem ganhou 2 vezes ali, em 2 categorias importantes, Magda Soares, Cida Pedrosa, Luísa Romão e a Rosa Freire da Guiar, que acho que foi a última premiada como Livro do Ano, né? Então, assim, quando você pega, se você pensar que em 10 anos de premiações, a gente teve aqui 8 vezes em que mulheres ganharam em 10 anos nas principais categorias, gente, é muito pouco, tá? Pra você pensar na quantidade de categorias que o Jabuti tem, né? Se a gente fizer o recorte, e elas ainda fazem um recorte ali só nas principais, que seria romance, agora chama de romance literário, livro do ano, né? Mas você teria ali poesia, crônica. Se você analisar o prêmio Jabuti como um todo, você tem uma presença masculina muito forte, né? Tem mais um dado aqui que é histórico, específico sobre a categoria romance literário. Eu contei quantas mulheres venceram. O prêmio existe desde 1959, essa categoria existe desde 1959. É uma conta meio difícil de fazer, porque tem ano que vence mais de um livro, aí tem épocas que eles premiam primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, assim, eu tentei fazer uma conta meio de padaria aqui, Dividiu gente. depois, né? Antes era só romance, agora é romance literário, romance de entretenimento, né? Tô só no romance literário, só pegando os primeiros lugares, tá? Mas a gente tem 52 homens e 14 mulheres. Como assim, Mona? E aí, o que a gente pensou, né, Luana? A gente, longe da gente querer dizer que isso é reflexo de um machismo estrutural, que isso tem a ver com questões de gênero e de classe no Brasil, eu acho que às vezes o Jabuti não sabe que as mulheres escrevem. Ninguém contou pra eles, ninguém explica. Vocês ensinaram pra eles? Às vezes eles não estão sabendo, gente, assim, não dá pra levar assim, a ferro e fogo. Ah, não premia mulher porque só premia homem. Mas vocês escrevem, Luana? Fica aqui. Eles estão sabendo disso? Vocês contaram? Às vezes as mulheres não estão com paciência pra explicar. Vocês não ensinam. Põe o meio, mas vocês não me ensinam. Eu tô aqui, ó, querendo aprender. Entendeu? E aí, o que a gente pensou? A gente vai... Se for esse o caso, se o Jabuti não souber que mulheres escrevem, a gente vai indicar 5 autoras brasileiras contemporâneas com publicações recentes, né? Acho que todas foram publicadas este ano, são livros saídos do forno, que talvez o Jabuti possa premiar ano que vem, quem sabe, né? Para não ficar nessa ideia de, mas não sabia. Tô sendo irônico, tá, gente? Pelo amor de Deus, vou só fazer um recorte. Se você chegou agora, trabalhamos muito em cima da ironia, tá? O seu voto de boa-fé não era legítimo, então, João? Sempre é, né, Luana? Sempre é. Porque, assim, gente, em 2025 não justifica mais, sabe? Assim, quando você tem essa discrepância muito grande. Enfim, é uma questão, a gente já falou isso em vários outros episódios, é uma questão que não é exclusiva do Jabuti. Se você pega ali o prêmio Camões também, tem uma predominância masculina muito grande. Todos os prêmios literários do Ocidente, né? O próprio Nobel é mais gritante ainda, você tem 100 e tantos homens contra 15, 16 mulheres, assim, é um absurdo. Enfim, começou a mudar recentemente, mas é muito emblemático isso, eu acho, que às vezes a gente tem uma sensação de que a mudança está muito avançada. Quando a gente vai para os números, para a estatística, você fala assim, gente, não mudou. A gente pisca e 5 homens. Exatamente. E até fazer uma parte aqui, a lista dos homens é uma lista legal. Nada contra estes nomes. Nada contra, tem até amigos que são. Amigos homens, inclusive, divido o podcast aqui com. Mas a lista, os finalistas, né, só para mencionar, são o Alberto Mussa, Chico Buarque, Jefferson Tenório, Marcelino Freire e o Tony Bellotto. Ótimos escritores. Desses 5 eu já li 4, gosto muito. Inclusive já recomendamos o Mussa e o Jefferson Tenório aqui, né? O Chico a gente ainda não recomendou, né, João? Não recomendamos o Chico? Um defeito, nós temos que recomendar, acho que não. Acho que não também, o Tony Bellotto ainda não li. Mas não vão falar dele, senão ano que vem vão querer premiar o Chico, e aí não vão... Porque influenciamos esse mercado editorial. Influenciamos este mercado editorial. E o Nobel, porque Luana queria fazer a gente não comentou isso aqui, mas a gente não comentou especificamente sobre o Nobel, mas a gente sempre fala do Nobel aqui neste podcast. E na semana do Nobel... a gente brincou, falou, quem será que vai ganhar? E Luana indicou uma escritora húngara. Ou seja, Luana acertou a nacionalidade do Prêmio Nobel do ano. E falei isso, quem sabe um húngaro não ganha esse ano. A gente até citou os 2 concorrentes, né? Seu erro foi ter indicado uma mulher. Que aí o Nobel pensou, mas
Mas aí premiar a mulher é muito complicado, né? Vamos para um homem húngaro, então. A gente já tá saindo da Europa clássica. Já estamos indo para esse país super marginalizado, que é a Hungria. Exatamente, ainda vai ser mulher também não, né, João? Aí um tabu de cada vez pra gente quebrar. Ai, ai, ai. Então tá bom, eu perdi completamente o fio. A gente tá muito desfocado hoje, João. Esse podcast já teve mais foco. Mentira, nunca teve. Que ilusão. Mas vamos lá, ó. Vou indicar para vocês um livro chamado Foi Acabar Bem na Nossa Vez, da Mariana Brecht. Ele saiu pela Rocco em 2025. João está mostrando, nosso garoto propaganda. Faça poses, João. Publi. A gente recebeu esse livro da Rocco, não temos parceria com a Rocco, infelizmente, mas recebemos aqui, a autora e a editora mandaram pra gente. E aí, João, esse livro se passa durante uma crise ambiental muito séria enfrentada pelo planeta. É um futuro bem próximo a gente. Parece muito distante. Não, e pior é que eu acho bem assustador, porque ela pontua que é mais ou menos uma década, um pouquinho mais de uma década depois da pandemia. Ou seja, amanhã. E nesse momento a floresta amazônica já se transformou numa savana, o litoral sul do Brasil foi invadido pelo Oceano Atlântico, as abelhas do planeta foram praticamente extintas. Então a gente está num momento muito complicado e a gente acompanha esse caos ambiental ao mesmo tempo em que a gente conhece os protagonistas dessa história. É um casal, a Maria Clara e o Antônio. Eles crescem no interior de São Paulo, numa região chamada de Pedreira, são vizinhos. Eles vão ser namoradinhos ali na adolescência, vão se interessar um pelo outro, vão ir cursar faculdade na capital, em São Paulo. Nesse momento eles chegam a dividir apartamento, mas aí a relação acaba, tudo termina e eles se distanciam. Ficam 12 anos sem se ver e aí se reencontram. E se reencontram justamente em um momento em que as terras da Pedreira, que é esse lugar onde eles passaram a infância, essas terras elas estão prestes a ser confiscadas pelo governo. A Pedreira, para explicar para vocês, é um conjunto ali, são terras que eram terras abandonadas e improdutivas, que são ocupadas por um grupo de pessoas, pela família do Antônio e outros retirantes que vêm para São Paulo em busca de melhores condições de vida. Então, eles dão ali uma finalidade social para essa terra. Eles passam a cultivar essas terras, então plantam árvores frutíferas, verduras, legumes, e essa plantação garante a sobrevivência desse grupo. E agora o governo quer confiscar essas terras utilizando a justificativa da causa ambiental. Vejam que ironia. A ideia é, o governo vai ceder essas terras para iniciativa privada, para uma empresa, para que essa empresa faça um reflorestamento da região. E aqui eu já vou pontuar algo que eu acho que a Mariana faz muito bem, que é mostrar que, em momentos limítrofes, sacrifícios são exigidos das pessoas, mas não de todas as pessoas. São sempre os grupos mais vulneráveis que precisam se sacrificar, enquanto os ricos, as pessoas ricas, mantêm ali intactos os seus privilégios, a comodidade da sua vida. Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas então a gente tem essa problemática aqui ambiental, e aí em flashback a gente vai entendendo melhor a história do casal. O Antônio sempre viveu ali na região, ele gosta muito da pedreira, na fase adulta ele vai cultivar a terra, ele vai ser um agricultor, uma figura importante ali, uma liderança do grupo, enquanto a Maria Clara, ela é um pouco o oposto, a oposição do Antônio, porque ela sempre quis ir embora. A ideia dela sempre foi fugir. No início da vida dela, ela foge de forma figurada, ela foge através dos livros, dos jogos de computador, mas assim que ela consegue, ela foge efetivamente. Ela vai estudar em outro país, ela consegue uma bolsa para ir para a Europa. E eu acho muito bonito como é trabalhada essa ideia de fuga no romance, porque mostra que a fuga, na verdade, é um mecanismo de defesa. O mundo está literalmente acabando. Então, quanto menos a Maria Clara se apegar às coisas, melhor.
uma ideia de que se ela já estiver distante da sua terra natal, das pessoas que ela ama, é mais fácil para ela suportar essa destruição, esse fim, porque ela já está distante. Então oferece ali, de forma inconsciente, algum nível de conforto para essa protagonista. Mas a fuga é uma constante aqui dessa personagem. E aí a gente vai entendendo melhor ela, e a gente percebe, é uma personagem muito bem construída. A gente percebe que a fuga ela é levada a vários níveis, inclusive uma certa fuga da realidade, João. Ela, em muitos momentos da vida, ela parece meio alheia a tudo o que está acontecendo, a gravidade do que está acontecendo no mundo. E aí eu vou falar para vocês do melhor capítulo do romance. Eu gosto muito demais desse capítulo, que mostra ela vivendo em Barcelona. Então a gente descobre essa história através de flashback, né? Ela já está na Europa, ela está na Espanha, e ela está no seu apartamento, no alto do seu apartamento, observando lá embaixo uma manifestação que está acontecendo. Uma manifestação muito violenta de um grupo neofascista, um grupo supremacista branco, cuja principal pauta é a expulsão dos imigrantes do país, já que os recursos estão escassos, que esses recursos sejam utilizados com quem realmente importa, que são os europeus. Então é uma manifestação muito barulhenta, muito violenta, eles estão colocando fogo nas coisas, destruindo comércios locais, principalmente comércios de imigrantes. Ela observa tudo aquilo e ela tem a brilhante ideia de sair na rua, porque ela quer comprar remédios. Acabaram os remédios dela para ansiedade, então ela decide ir comprar pessoalmente. Ela até tenta comprar via aplicativo, mas obviamente que ninguém está entregando na região, está tudo pegando fogo, né? E aí ela decide descer e comprar pessoalmente, porque ela é branca, né? Ela é branca, então ninguém vai saber que ela é imigrante. Ela vai conseguir passar incólume, né? Ela tem, inclusive, ali uma condição social confortável. Eu falei que a família do Antônio é uma família de imigrantes, né? Que ocupam as terras ali da pedreira. A Maria Clara não. Ela era vizinha da pedreira. Ela morava com o avô tinha dinheiro. Então, ela tem uma condição social ali relativamente confortável, ou seja, nada vai atingir essa personagem, né, João? E aí ela desce e parece que tá tudo dando certo, as pessoas olham para ela é branca, ela passa despercebida, até que um dos manifestantes, que tá com uma camisa com um símbolo neofascista, que tem uma arma no cinto, ele para a Maria Clara e pede uma informação. Ele quer saber onde fica uma determinada praça, ele pede ajuda para ela, e ali naquele momento a Maria Clara percebe como ela tá vulnerável, o perigo que ela corre, porque assim que ela abrir a boca, ele vai perceber que ela é uma imigrante, né? Ela não é uma espanhola, ela vai falar ali com algum sotaque. Então é uma cena muito bem construída, muito tensa, eu gosto muito, e eu gosto muito do desfecho, de como que a autora resolve essa situação. Eu fiquei pensando se eu contava ou não para vocês, o desfecho é ótimo, eu não vou contar, para não estragar aqui totalmente a experiência de leitura, mas é muito inteligente, assim, eu gosto muito de como ela resolve essa situação que parece impossível, né? Mas é naquele momento que ela percebe o perigo que ela corre, e aí por conta disso e também de outros fatores aqui, ela acaba retornando para o Brasil. E eu acho uma cena muito boa para mostrar que a gente nunca está seguro. Quando a gente está em um meio fascista, um meio de direita, de extrema direita, a gente não tem segurança. Mesmo que o nosso grupo não seja o primeiro a ser excluído, que a gente não corra um perigo imediato. Vai chegar a nossa vez. Em algum momento chega a nossa vez. Então essa ideia de são outros que estão sofrendo, não preciso me preocupar, ela é muito, muito frágil. E eu acho que a autora trabalha isso muito bem no livro dela. O que o livro tem de melhor, gente, é essa construção desse mundo em completo colapso. Então ela cria esses dois grupos, ela cria, né? Ela escreve sobre esses dois grupos, que infelizmente não é uma criação dela, mas grupos que estão necessariamente em oposição, que são os grupos de classes sociais distintas. Então, de um lado, você tem os ricos, que não querem de forma alguma modificar o seu modo de vida, que não querem mudar os seus hábitos de consumo, os seus costumes, mesmo que o mundo esteja acabando, eles não vão alterar nada, em nada, o seu status quo, eles vão tentar ali, de todas as formas, manter os seus privilégios. E do outro lado, a gente tem o grupo dos menos favorecidos, que estão ali simplesmente lutando para sobreviver. Então eu acho que ela constrói esse conflito muito bem. E aí, até o momento
falei de muitas coisas boas, né? Muitos elogios. Eu vou fazer 2 críticas aqui, 2 coisas que não me ganharam tanto no romance. A primeira é que eu acho que algumas situações são um pouco repetitivas. Eu entendo, né, a ideia da extinção, da crise climática, tudo isso eu acho muito bem trabalhado, mas, por exemplo, a relação entre esses 2 personagens, entre a Maria Clara e o Antônio, a gente vai acompanhar em 2 momentos eles se unindo e se separando. E eu tenho a impressão que a segunda vez não era tão necessário, assim, eu já tinha entendido a dinâmica do casal, essa tendência da personagem principal de sempre fugir, de se evadir, né? Eu não sei se a segunda parte, para mim, na minha experiência, era tão necessária, eu acho que se torna um pouco repetitiva. E ela se torna repetitiva e também traz uma armadilha para a autora. Porque aí ela precisa fazer com que muitas coisas aconteçam no romance para que a Maria Clara, que fugiu uma segunda vez, volte novamente e esteja na pedreira no exato momento em que tudo vai ser decidido. E aqui vem a minha segunda crítica, que é algumas coincidências da história aqui. Algumas coisas que acontecem que não são impossíveis, mas elas são tão improváveis que elas me tiram um pouco da narrativa. É esse exemplo que eu dei, o fato dela conseguir chegar a estar ali no momento em que tudo vai ser decidido. Vou dar um outro exemplo aqui, que é, da primeira vez que o casal se separa, ele se separa porque 2 tragédias acontecem exatamente no mesmo momento. Então, para mim, não era necessário, assim, podia ser construído de uma outra maneira. Eu acho que o romance, ele ganha muito mais quando ele é mais sutil. E aí eu vou falar de uma outra parte que eu acho incrível, eu acho muito bem escrita, que é a parte da pandemia. Eu comentei que essa história se passa mais ou menos uma década, um pouquinho mais de uma década depois da pandemia. A pandemia representa um pouco o fim dessa relação desses 2 personagens, a primeira vez que eles se separam, porque eles estão em São Paulo, contei, né, que eles vão para São Paulo para estudar e dividem apartamento, eles estão em São Paulo quando acontece a pandemia, e a pandemia, gente, é lindamente descrita nesse livro. Ela usa uma palavra que eu acho muito bonita para falar desses 2 personagens, eles vão, durante a pandemia, se desprendendo um do outro. Eu acho isso tão bonito, como se os 2 passassem a estar à deriva um do outro. E uma sensação que para mim é bastante familiar, que é, esses 2 personagens, eles sofrem muito na pandemia. A pandemia bate muito forte neles. E eles internalizam isso, porque eles se preocupam tanto com o outro que eles não querem sobrecarregar ainda mais o seu parceiro. Então, eles sofrem sozinhos, eles percebem o sofrimento do outro, então eles não querem acrescentar mais sofrimento, mais carga para o outro, né? E aí, a comunicação se perde. Por mais bem intencionada que seja, eles se preocupam um com o outro a ponto de não quererem dividir os próprios sentimentos, mas a partir do momento que eles não dividem mais a sua intimidade, o seu interior, aquela relação já está fadada ao fracasso. Então, eu acho muito bonito, muito sutil, muito bem construída. E eu já até falei isso, né? Eu estou gostando muito de ver como a pandemia está se tornando objeto literário. E como ela está me ajudando a, de alguma forma, externalizar, né, dar voz aqui, entender o que a gente passou, que já está distante o suficiente para a gente encontrar em livros, em histórias, em publicações, mas ainda é muito próximo, né, para a gente entender a magnitude aqui de tudo que a gente viveu. Então, assim, o capítulo da pandemia, perfeito, gente. Então, assim, gostei muito do livro, eu acho que ele traz um assunto que é muito importante, que também precisa estar refletido não só como objeto literário aqui, mas em discussões sociais, né? A gente precisa falar sobre crise climática, eu acho que é um assunto urgente. E aí eu vou falar, para finalizar aqui, de um ponto altíssimo do romance para mim, que é o título. Eu amo esse título, Foi Acabar Bem na Nossa Vez, que reflete uma indignação geral. Eu falei aqui dos 2 grupos, né, ricos e pobres, do conflito entre classes, mas em comum todo mundo tem essa indignação. Foi acontecer justo com a gente, na minha geração que o mundo vai acabar, né? Olha isso, que absurdo. Então, eu acho muito bonita essa sensação de impotência. Por conta de muitas decisões equivocadas do passado das gerações anteriores, a gente vai sofrer na pele. Então, eu acho que é um livro que mostra muito bem, de verdade, esse mundo em colapso. Então, fica aqui a super sugestão para vocês. Foi Acabar Bem na Nossa Vez, da Mariana Brecht, que saiu esse ano aqui pela Rocco. João, novamente, fazendo nossa publi aqui. Não é uma publi, né, João? Não é uma publi. A gente recebeu o livro.
Um recebido. Um recebidinhos. Ai, muito blogueira, gostei. Muito blogueiro. Só eu tinha que ter feito com a mãozinha assim, não sei se tá... Mas é porque é um livro, não vai dar certo. Mas sei lá, não sei se tá focando, Tá mas... focando. E vai fazer isso, ó, sorrindo. Mas agora sim eu vou para um recebido de parceria, Luana. Por quê? Só lembrando, né, Luana? Você indica então para o Jabuti, Luana. Boa escrita, tema relevante, autoria feminina, muitas coisas aqui que precisam ser contempladas pelo Jabuti. Eu vou também nessa seara, então, porque eu vou indicar uma autora bem jovem, mas acho muito famosa, assim, dessa nova geração. Ouso dizer que uma das mais famosas, e acho que a gente ainda não tinha comentado dela, que é a Jahide Arraes. Estou aqui com o livro dela. É um livro pequenininho, mas vamos comentar sobre isso também, que é o Caminho para o Grito, um livro de poemas lançado este ano pela Companhia das Letras, e com a companhia, sim, a gente tem parceria. Então, a gente recebeu via parceria, embora também não seja publi, mas é parceria, tá? E a Jahide é uma autora que estava no meu radar há muito tempo. Eu nunca tinha lido a Jahide Arraes, eu queria lê-la. Ela ficou muito famosa pré-pandemia, um pouquinho antes da pandemia. Acho que ela estourou mesmo com o cordel, né? Com Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, que fez com que ela ganhasse uma notoriedade, assim, ela fosse lançada à fama. E a Jahide é uma autora que eu já estava aí no meu radar, eu já queria ler. Depois ela lançou muita coisa. Ela é uma autora muito versátil, então ela tem cordel, ela tem esse livro de poesia, tem outros livros de poesia, tem romance, tem livro de contos. Ela tem um de contos também, que é muito famoso, que é o Redemoinho Dia Quente, ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional, se eu não me engano, de contos, que é excelente, gente, gosto muito também. Sai pela Alfaguara, não é isso? Sim. E o de cordel sai pela Pollen. Então, assim, ela é uma autora que produz gêneros muito diversos e muito jovem, gente. Ela tem 34 anos. Então, assim, é uma autora que me chama muita atenção. E nordestina, né? Ela nasceu em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no Ceará. Então, assim, a gente vai falar depois de outras autoras nordestinas aqui. E vou tentar não misturar aqui, me organizar. Mas é uma região tão importante para a literatura brasileira, né? Assim, quando você avalia historicamente mesmo falando. Então eu fico muito feliz da gente ter aí autores continuando essa tradição tão forte no Nordeste de uma boa literatura, de literatura bem feita, né? Ou seja, fica aí a dica, Jabuti, também para a gente olhar para outras regiões, não só até o Jabuti ali nas 3 que a gente comentou, ele até faz uma diversidade regional de 3, uma é de cada região. Então, assim, mas dá para aumentar também essa diversidade regional, né? Agora, este livro aqui específico da Jahide, que ela lançou agora em 2025, eu falei que é um livro muito curtinho, gente. Ele é em pocket, tá vendo? Eu tô mostrando aqui, não sei se tá dando para ver. Ele tem um formato de pocket, ele saiu pela Alfaguara também. Ele tem menos de 100 páginas, ele tem 77 páginas. Então é um livro muito, muito curtinho, com poemas curtos, tá vendo? São poemas, em sua maioria, bem curtos, a maioria ocupa uma página só. Mas não se enganem, gente, porque é uma pedrada, assim. É um livro que vai tratar de temas... A Jahide tem essa pegada, pelo que eu já... volto a dizer, é o primeiro livro dela que eu li, mas conheço a obra dela, né? Porque chega via prêmio, via comentários, outras pessoas que eu acompanho que são leitoras sempre recomendam. Então eu sei que a Jahide tem uma proposta de literatura que vai enfiar o dedo na ferida, que vai tratar de temas que a gente, enquanto sociedade, muitas vezes não trata ou varre para debaixo do tapete, né? Então aqui a gente tem, sobretudo, poemas que vão discutir aspectos relacionados à violência contra a mulher, violências muito pesadas, né? Por exemplo, o estupro de vulnerável, estupro de menor, né? Ela começa o livro com poesias a respeito disso, de abuso sexual na infância. O livro é dividido em 3 partes, eu achei isso muito interessante. Deixa eu pegar aqui o nome. Parte 1, Assoalho da Memória. Parte 2, Se uma Mulher Pode Ser Livre. E parte 3, Dança no Limiar. E eu
acho que dá para a gente interpretar de várias formas pelo agrupamento que ela faz aqui dos textos. A gente pode ter uma primeira leitura relacionando a como se fosse um eu lírico aqui que passa por experiências em ordem cronológica. Então, a primeira parte é a infância, a segunda parte é a adolescência, a terceira parte é a vida adulta. Mas a gente pode também associar a outras etapas. Então, uma primeira parte do trauma em si, da violência propriamente dita, sendo concretizada. O segundo momento, esse indivíduo tentando elaborar esse trauma. E o terceiro, uma projeção de como vai ser a vida dele a partir dessa reelaboração. Mas a gente pode pensar também em divisões temporais, o passado, o presente e o futuro, como ela projeta essa questão, né? Então, é um livro que, apesar de poemas muito curtos e de o próprio livro em si ser curto, como eu já comentei, acho que é um livro que exige tempo, sabe? Você vai ter que ler um poema não é um livro para você ler em qualquer momento, né? Depois eu vou até fazer uma contextualização aqui, porque foi uma semana muito tensa, né, no Brasil. Tem 2 eventos aí bastante problemáticos. E a Jarid vai, de fato, fazer essa... Não diria uma espécie de resgate, mas ela vai... Eu gosto dessa proposta dela de fazer uma literatura pelo incômodo, sabe? Que é uma das questões que eu acho que sim, que é a função da literatura. Você discutir assuntos, discutir temas que são discutidos, mas não são tão discutidos quanto deveriam, ou que mesmo sendo discutidos, precisam ainda ser mais discutidos. A gente precisa continuar falando de violência contra a mulher o tempo todo, né? E aí, a contextualização que eu ia fazer é porque a gente está numa semana, a gente está gravando aqui na semana do dia 30 de novembro, e foi uma semana com 2 eventos muito problemáticos, né? Com dois fatos machistas muito fortes aí da nossa história. Acredito que todo mundo deve ter acompanhado, mas a gente teve ontem ou anteontem a prisão do Thiago da Cruz Schutz, o coach Red Pill, né, que quem diria... O calvo do Campari. Agrediu a namorada, a companheira dele, foi preso em flagrante, está preso, no momento em que a gente grava aqui o podcast, ele tá preso, né, e teve um episódio trágico, assim, horroroso, no Cefet do Rio de Janeiro, que um funcionário invadiu a instituição e assassinou 2 funcionárias, também Red Pill, né? Porque ele se recusava a ser chefiado por mulheres. Estou fazendo um resumo aqui. Fica inclusive nossa solidariedade, porque a gente conhece pessoas que trabalham na instituição do Cefet. Assim, gente, tenebroso tudo, né? Ou seja, estou fazendo só aqui um apanhado de 2 casos recentes que mostram a importância da gente continuar discutindo, inclusive na literatura, sobre violência contra a mulher. E aí, vou fazer um comentário aqui, me entendam bem, tá? Para não parecer que eu estou falando outra coisa e para não parecer que eu estou colocando no mesmo nível situações que são completamente diferentes, com gravidades diferentes. Mas acho que a gente precisa começar a entender, enquanto país, que quando você tem esses casos que chegam nesse extremo de violência doméstica, de assassinato, que é, né, mais extremo ainda, isso não é um fato isolado, né? Isso está dentro de uma construção social, de país, de mentalidade, de sociedade que legitima a violência contra a mulher, que não só legitima, mas como incentiva em várias frentes diferentes essa submissão feminina, né? Essa construção de que o homem ele tem que mandar na mulher, ele controla a mulher, ele é dono do corpo da mulher. Quem você pensa que é sendo mulher para mandar em mim? Eu não vou me submeter a uma chefia feminina, né? Você vai me obedecer sim, senão eu te agrido. Então, isso é uma construção. Eu sei que, dependendo da discussão, isso parece já até meio batido, assim, todo mundo deveria já saber disso, mas infelizmente a gente sabe que não sabe, não é assim que funciona. E aí, qual que é a ponte que eu queria fazer, e por isso que eu fiz o recorte ali pedindo para me entenderem bem, né? É óbvio que isso não é culpa, você ter um marido que agride uma esposa, não é culpa de um prêmio literário que não premia mulheres. Mas isso está dentro do bojo, entende? A discussão que eu quero propor a gente só tem
consequências físicas, consequências concretas, porque discursivamente a gente sustenta essa visão o tempo todo, de que as mulheres são inferiores aos homens. Então, assim, pode parecer que é pouca coisa, que é simbólico, que é só o começo, mas acho que a gente precisa, sim, ampliar essa discussão, mostrar que enquanto a gente não começar, de fato, a valorizar as mulheres, inclusive no âmbito institucional, aí fazendo recorte para a literatura, a gente vai ter que lidar com as consequências disso. Lá na frente, são consequências diferentes, volto a dizer, não estou dizendo que o Prêmio Jabuti é culpado pelo que aconteceu, mas estou dizendo assim, simbolicamente, a gente constrói uma sociedade que não legitima mulheres em lugares de poder e de destaque. E isso contribui, não é o principal fator, não é o fator preponderante, mas isso sim contribui, isso engrossa o caldo de você lidar com uma sociedade que vai sempre questionar uma autoridade feminina, que vai sempre colocar a mulher numa situação de submissão. Por isso que eu acho tão importante, quando a gente fala aqui, né, mas outras pessoas falam também o tempo todo, da importância da gente diversificar a nossa leitura, da gente ler mulheres, da gente premiar mulheres. E estou falando de leitura, obviamente, porque é um podcast de literatura, mas de você consumir produtos culturais e não culturais feitos por mulheres, fabricados por mulheres. E digo aqui do ponto de vista masculino, porque a gente sabe, né, tem várias pesquisas assim, quando você entrevista homens, né, quem são as pessoas que eles admiram, dificilmente eles falam mulheres, em qualquer âmbito. Então, assim, acho que são questões muito importantes para a gente discutir, sabe, assim, dessa valorização da mulher para futuramente, espero que no futuro próximo, mas a gente começar a combater os efeitos mais drásticos dessa inferiorização. Não sei se eu me fiz entender, se ficou claro, mas acho que é um dos pontos aqui. E é por isso que eu trouxe a Jahrid, porque eu acho que é uma autora que tem essa proposta de literatura do incômodo, igual eu falei, e eu e a Lu, a gente já comentou outros autores que têm essa escrita é uma escrita muito combativa, é uma escrita muito marcada pela raiva, e eu acho que tem que ser mesmo, sabe? Em algumas situações, em determinados temas, eu acho que a literatura ela precisa dar esse sacode na sociedade. Então, assim, é um livro que vai discutir temas, você fala, nossa, mas é um livro de poesia sobre que vai criticar, obviamente, né, vai ser pelo tom de crítica, mas que vai falar de pedofilia, vai falar de abuso, vai falar de violência, mas isso tem que ser colocado em pauta, a gente precisa ser confrontado com isso, sabe? A gente precisa da literatura funcionando como um espelho, muitas vezes, pra gente, fazendo a gente lidar com situações que a gente não gostaria de lidar. Porque se a gente não lidar com isso no plano simbólico, imagina no plano concreto. A gente nunca vai conseguir lidar com isso, né? Então, fica a minha sugestão aqui. Vou ler alguns poemas, só para a gente exemplificar. Fiz aqui uma seleção, vou ler uns 3 ou 4. Deixa eu só me localizar aqui. Mas tem um que eu adoro, que é logo no começo, chama assim: fala 8 frases e dá risadinha. Quando menina, tinha gosto por maltratar bonecas. Arrancava-lhes os cabelos, pintava seus olhos de preto. Segurando seus braços frouxos, encharcava seus miolos, partia em tantos pedaços a caixa com baterias, que repetia, mamãe. Não era um puro desejo sádico, talvez uma precoce rejeição. Mas destruir é também criar, e matar bonecas de plástico era inventar revolução. Gosto muito desse poema. E tem um outro que eu queria ler no final, que eu acho que tem a... Deixa eu até ver, acho que eu vou ler mais de 3 aqui. Mais de 2, na verdade. Tem que aí eu leio um de cada parte. Vou ler um do meio aqui, que é o Ampulheta. Que tivesse dito ontem, tempo de coisas ditas, hoje eu deixo cada sílaba, sibilo solto voar por cima. Tem dia que dura 2 dias e depois nunca mais pode durar. O prazo das frases vai se acabando e depois não adianta, é perdido o esforço de juntar. Gosto da ideia da elaboração da memória, da tentativa de você recuperar aquilo, né, ou lidar com aquilo. Gosto muito do final. Depois não adianta, é perdido o esforço de juntar. Que é uma imagem bem clássica, né, de trauma, essa ideia do fragmento, da perda, né, de tentativa ali de reunir novamente. E para ilustrar aqui da última parte, que ela projeta para o futuro, gosto muito, é quase um poema manifesto, digamos assim, chama Salinização. Não, me lembrou até Conceição Evaristo, alguns poemas da Conceição Evaristo. Não darei, porque ela fala
dessa genealogia, né, do passado, do presente, do futuro, ela projeta para as novas gerações de mulheres o que ela quer aqui construir no poema. Não darei continuidade à semente feminina, de mim não sairá outra vítima. Renego o meu poder biológico, em mim se encerra o terror. Nenhuma garota enfrentará o mundo, os homens, as câmeras, as orelhas furadas ao nascer. De mim, nenhuma vítima irá crescer. Interrompo o ciclo do meu líquido que se coagulará, porque a partir do meu corpo, nenhuma outra garota sangrará. Muito forte, né, o poema, e acho que as imagens que ela dialoga são imagens, parece assim que é um poema curto, mas ele trabalha com imagens muito fortes na nossa sociedade a respeito da construção da mulher, né? Então, furar a orelha, a ideia da menstruação aqui colocada, né? O poder, a gente já comentou sobre isso também, mas essa potência de uma mulher falar que não quer ser mãe, como que a sociedade lida com isso, como que a sociedade vai estigmatizar essa mulher porque ela fala que não quer ser mãe, e aqui um viés bem cru, eu diria até, né, de assim, eu não quero dar à luz a outra mulher para que ela não sofra o que eu sofri. Então, assim, um livro muito pesado, um livro que vai abordar temas aqui muito fortes, mas infelizmente muito atuais, que continuam aí. Dei 2 exemplos recentes, mas Se Liga TV tem vários outros, infelizmente, e acho que sim, a gente precisa discutir esse tipo de situação, e faço aqui o recorte, principalmente os homens, né? A gente, homem, precisa discutir isso, para a gente não cair naquele problema também de, mas os negros que discutam racismo, os gays que discutam homofobia, as mulheres que discutam empoderamento feminino. Porque enquanto quem oprime não fizer essa discussão, a gente vai estar fadado a repetir os mesmos problemas do passado, né? Muito forte também essa ideia da negação da maternidade, né? E da boneca também, o outro poema que eu li, né? Da menina quebrando a boneca ali, eu acho também interessante como ela coloca simbolicamente, né? Eu me recuso a aceitar os padrões que são impostos aqui. Mulheres de plástico, né? Fora a metáfora, né? Destruir a mulher de plástico ali, porque é uma boneca, é um objeto, né? Serve para você brincar com aquilo, você controla, né, o que você faz com as bonecas. Gostei muito do livro, gente. Muito bom, mas volto a dizer, pesado, tá? Tem que estar aí, eu ia falar tem que estar no clima, mas acho que a gente nunca tá no clima para ler esse tipo de coisa. Então, assim, vai lendo devagar, vai diluindo aí, lê um hoje, outro amanhã, mas acho necessário, acho que a gente precisa ler sim e discutir essas situações. Eu vou para o oposto agora, João. Um livro que discute a opressão das mulheres sobre os homens. Nossa, seria meu sonho. O sonho do oprimido, você sabe, né? A mulher ideal, a esposa perfeita. Mas, na verdade, é um livro que fala... É um livro muito delicado que fala sobre maternidade. Falando de negação de maternidade aqui. Vou falar de um livro que também recebi. Hoje estamos pagando dívidas aqui. Foi uma coincidência. Mas eu acho que foi por conta da janela, né? Livros publicados em 2025. Nem deu tempo de comprar. E assim, como a gente tem parceria com mais de uma editora, gente, a gente recebe muitos livros. Sempre quis falar isso. E aí a gente precisa, é claro que assim, é um duplo movimento, né? A gente, como parceria, a gente vai falar, obviamente, desses livros pela parceria, mas a gente também vai acabar lendo mais livros das editoras que a gente tem parceria, porque são os livros que estão chegando pra gente, né? E a gente só lê o que a gente tem curiosidade mesmo, né, João? É verdade, isso é verdade mesmo, gente. A gente recebe muito mais livro do que a gente lê. E aí, nas parcerias, a gente geralmente solicita aquilo que a gente já tá com interesse de ler, né, Lu? Exatamente. Mas eu trouxe este aqui hoje, gente. Agora eu que estou mostrando, ó, aqui que disruptiva com o livro físico. A Luana aderiu aos livros físicos. A Falta que Ela Faz, da Valéria Macedo, saiu pela Patuá. E a gente tem aqui a história de uma mãe. Essa protagonista, ela tem uma filha pequena, e essa filha, em algum momento, ela passa a mostrar um comportamento atípico. Ela tem períodos de ausência. Então, o olho da criança fica esbranquiçado, ela some, ela fica inconsciente durante 7, 8 segundos, e aí ela volta muito rapidamente, sem consciência do que aconteceu. Então, ela não tem essa percepção, né, de que ela teve esse desligamento. A mãe percebe
E aí, obviamente, a mãe fica muito preocupada e busca ajuda médica. Eu lembrei da Conceição Evaristo, de novo, tô com a Conceição hoje, dos lapsos que você falou que a personagem tem, e a Conceição trabalha essa mesma imagem no Ponciá Vicêncio. A gente já recomendou o Ponciá aqui, né? Eu não vou lembrar exatamente o nome que a narrativa da Ponciá coloca, mas que a Ponciá, ela se desligava do mundo, né? Ela tem processos ali de quase ficar anestesiada, né? Me lembrou muito essa construção, que eu acho uma das passagens mais fortes do livro da Conceição. E aí, nesse meio tempo, a gente começa a saber mais sobre a maternidade desta protagonista. Ela vai contar pra gente que ela nunca teve muita certeza sobre ser mãe, não era algo que ela sempre quis, um sonho. E para ajudar ainda mais esse dilema dela da maternidade, ela nunca conseguiu manter uma relação muito duradoura com ninguém. Mesmo quando ela encontrava um cara bacana, um cara legal, ela mesma acabava com a relação. Ela não se sentia muito confortável como par de alguém. Então ela vai envelhecendo, só que aí tudo muda quando ela faz uma viagem. Ela tira férias e ela vai para o Amazonas. E lá ela conhece um homem que também é um turista, então ele está ali numa situação muito parecida com a situação dela. Os dois se envolvem e vão passar 10 dias juntos. A viagem acaba, os dois voltam para suas respectivas casas, eles moram em estados diferentes, até começam ali um namoro à distância, só que acaba acontecendo uma tragédia e esse rapaz morre. Ele vai morrer num acidente de carro, antes de saber que, na verdade, a protagonista está grávida. Ela engravidou durante essa viagem. E aí, por conta disso, ela se torna uma mãe solo. Ela está, obviamente, muito fragilizada nesse momento, com a perspectiva da criança, com a perda desse amor, né? Foi uma relação muito rápida, mas muito intensa para ela. E aí ela busca conforto na mãe dela, na mãe da protagonista, que se chama Glória. Só que a Glória, ela é uma mulher muito dura. A gente não tem no livro, pelo menos que eu me lembre, nenhum episódio de violência física narrada. Mas a gente tem muita violência psicológica. Ela é muito dura com as palavras. Então, o tempo todo, ela humilha, ela subjuga a filha, ainda mais agora, nesse caso de uma gravidez solo. Então, em algum momento, a protagonista rompe com a mãe, se afasta da mãe, e aí fica ainda mais difícil, né? Ela perde essa possível rede de apoio, torna ali a maternagem dela ainda mais desafiadora, ainda mais solitária. Então, ela se apega ali muito à filha, né? Muito à relação que é construída ali entre as duas. E essa protagonista, ela tem na cabeça dela um ideal de mãe, de maternidade, que é a avó dela, já falecida nesse momento da história, se chama Aurora, e ela gostava muito da Aurora. A Aurora era uma mulher muito gentil, muito doce, então ela decide que ela vai ser menos Glória e mais Aurora, ela vai ser menos parecida com a mãe e mais parecida com a avó dela. Só que ao longo aqui da narrativa, o bonito é ela ir percebendo que ela tem um pouco das duas dentro de si, como se fosse aqui uma dualidade entre a mãe ideal e a mãe possível, né? O que ela deseja e o que ela de fato consegue ser. E ela vai entendendo melhor, inclusive, a própria mãe, a Glória, que foi uma mãe que teve uma gravidez na adolescência, que também foi abandonada pelo seu namorado da época, então ela também teve uma maternidade solo, ela enfrentou os seus próprios desafios, não justifica, né, a violência, mas ajuda ela a pensar nesses fatos, ajuda ela a entender melhor a mãe. Acho que isso é muito bem construído. Na minha opinião, falta um pouco de ódio no livro. Não, brincadeira, não é isso. Mas o problema para mim existe aqui uma sugestão de reconciliação entre as duas. Em defesa do livro não acontece essa reconciliação, é mais uma sugestão mesmo, mas isso me incomoda um pouco, porque eu preciso urgentemente de histórias que me mostrem que rompimentos também são ok, que a gente pode romper com pessoas. O da Jarid, né? Da Jarid, pega o da Jarid, você vai gostar. Porque eu acho que a gente tem um pouco essa ideia, né, de que é família, você vai romper mesmo com o familiar, e às vezes sim,
a gente deve romper com o familiar. A gente até pode entender melhor as motivações dessa mãe, se reconciliar com as suas memórias. Eu li uma frase ontem de uma escritora, a Djaime Lia de Almeida Pereira, a escritora portuguesa. A visão das plantas, né? Exato, ela fez um artigo e eu li, e ela fala que todas as pessoas são como casas assombradas. Eu achei isso tão bom, porque todo mundo é isso, uma casa cheia de fantasmas, né? Então, ela tem os seus próprios fantasmas, as memórias da mãe, as memórias da avó. Eu entendo esse movimento de se reconciliar com seus próprios fantasmas, né? Eu enfrentar, pelo menos, estes fantasmas. Se conciliar também, se reconciliar com a sua própria imagem como mãe, eu entendo tudo isso. Eu acho, a gente até já comentou isso em outros episódios, né? Perdão é sempre uma escolha pessoal, eu entendo isso também, mas se reconciliar, será que ela precisa realmente se reaproximar dessa mãe? Né? E tem mais um problema que é, quem faz o movimento de reconciliação é ela. Então essa mãe, os episódios narrados aqui são muito graves, gente, e além de tudo essa mãe não procura ela de volta. A partir do momento que acontece a cisão aqui, não existe um esforço da mãe também para se reconectar com essa filha, o que eu acho que acaba de alguma forma sugerindo para mim que a pessoa que sofre essa violência, ela ainda tem que dar o primeiro passo, além de lidar com tudo isso, com tudo que aconteceu com ela ainda tem que dar este primeiro passo rumo à reconciliação, né? Eu vou falar uma coisa bem cruel agora, mas não é relacionada ao livro, até porque eu não li. Mas a gente já discutiu perdão aqui, em outras situações, mas principalmente essa reconciliação. Mas pegando o gancho que você falou, gente, é muito cruel o que eu vou falar, tá? Mas vou falar. O que eu acho, que eu sinto às vezes, nessa narrativa da reconciliação, é exatamente o que você colocou. Às vezes, a vítima é que quer reconciliar e o agressor não quer. Então, assim, você ainda chega no outro extremo de, assim, você está forçando uma reconciliação e a pessoa não quer, ela não se arrependeu de nada do que ela fez. Ou se arrependeu, mas, assim, dane-se. Então, acho que a gente precisa realmente começar a trabalhar com essa ideia da ruptura em alguns casos. Não precisa ser uma ruptura, mas pelo menos um afastamento, sabe? A gente tem que amadurecer em algumas discussões enquanto sociedade, porque essa obrigação do perdão é que me mata, sabe? Concordo com você, o perdão é uma escolha individual, mas a pessoa tem que escolher se ela perdoa ou não. E a gente sabe que não é isso que acontece. Existe toda uma construção para que o filho perdoe o pai agressor, quem foi expulso de casa perdoe o pai e a mãe que expulsaram, quem apanhou perdoe porque, não sei o quê. E aí eu acho mais complexo. Mas fecho aqui meu parênteses. Uhum. Entendo essa ideia da maternidade muito complicada, entendo essa ideia também de você se reconciliar com seu passado, mas eu acho que é exatamente o que o João falou. Às vezes você pode se manter afastado, né? Tá tudo bem você romper com pessoas, mesmo que sejam familiares. Eu sinto um pouco de falta dessa ideia aqui. Mas também entendo que não é a proposta da autora, não é a ideia do livro. Eu acho que a escrita aqui, ela é muito mais delicada, ela tá falando sobre maternidade, ela tá falando sobre desafios enfrentados por mulheres em diferentes gerações, como foi essa maternidade da avó, da mãe, da própria protagonista. Então, entendo a proposta também da obra, né, João? Mas é uma opinião pessoal aqui, baseada na minha experiência de leitura. Talvez eu tenha sentido um pouquinho de falta de rancor. Às vezes acho que faz bem também. Mas eu queria muito elogiar o final. Eu gosto muito do fim. Infelizmente não vou poder contar para vocês. Mas eu acho... Deixa eu ver como é que eu coloco isso. Eu acho que seria muito irresistível para muitos autores apelar muito num melodrama aqui. Porque, veja, tem todos os elementos. A gente tem uma mãe solo aqui que perdeu o namorado num acidente de carro, a filha está doente. Então eu acho inevitável que o final seja muito emotivo e muito catártico, e não é isso que acontece. A autora ela vai para um final que é muito mais comedido, e, na minha opinião, é muito maduro. Assim, eu acho que a autora sabia exatamente onde ela queria chegar e ela não precisa se utilizar de certos recursos. Assim, para mim, o final ele é muito elegante.
Então, gosto muito do desfecho, gostei muito da escrita da Valéria. Fica a recomendação para vocês, A Falta que Ela Faz, da Valéria Macedo, que é um livro, João, que estaria muito bem colocado no nosso episódio de literatura e maternidade, que a gente fez no início do ano. Felizmente, eu ainda não tinha lido, então trago ele aqui para o Jabuti, mas eu me interesso bastante por esse tema, então acho que a maternidade precisa ser mais abordada mesmo na literatura, principalmente de uma perspectiva mais feminina, né? Então fica aqui a sugestão para vocês. Qual que é a editora, Lu? Eu não falei, né? Patuá, gente. A Patuá. Da editora Patuá. Uma editora que também admiro e gosto bastante. Editora independente, né? Que publica, tem um catálogo muito interessante, publica muita gente nova. Sempre aí também fica a nossa sugestão para a gente variar, inclusive as editoras, né? Embora nem sempre a gente mesmo consiga fazer isso, mas sempre que a gente consegue, Hoje eu vim fazendo meia-culpas, hoje eu vim no Misquinho Humilde. Mas vou propor a gente encerrar, Lu. E aí vou dar 2 roubadas aqui. A gente comentar da outra indicação que é maravilhosa. Vou deixar aqui com gostinho de quero mais, tá, gente? Porque a gente já se estendeu muito. Empolgamos no Papo de Tartaruga. E aí vou propor a gente conversar, picar o episódio para não ficar muito extenso. É um livraço. É um livro que a gente... É curioso porque... Claro que a gente escolhe um tema, mas... Ao longo da nossa fala, outros diálogos vão aparecendo, né? Eu fico sempre meio surpreso. Então, por exemplo, é um livro que a gente vai falar. É de uma autora nordestina também, o próximo livro que eu quero comentar. A Lu também vai comentar, porque nós 2 lemos. É um livraço e é um livro... Aqui tem ódio, aqui tem rancor. Aqui tem. Ódio, tudo nela me dá ódio. Quero fazer 2 comentários. Primeiro que a gente sempre escolhe 5 livros de cada tema, né? Então a gente para aqui no 3. Episódio que vem a gente fala desse 4, ainda vai ter o nosso livro em comum, né? Vai ter. Por isso que eu falei que vamos dar uma roubada. Exatamente. E o segundo, gente, é que assim, explicando aqui o nosso processo, eu e o João, às vezes, a gente tem uma ideia brilhante. Vamos falar do Jabuti. E aí a gente escolhe livros, às vezes são livros que a gente já leu, às vezes são livros que a gente quer ler, então a gente consegue encaixar, ficamos empolgados, lemos. E aí a gente percebe que talvez esse fosse o melhor livro do ano. Esse livro que a gente vai comentar no próximo episódio talvez seja a minha leitura favorita. Eu tenho aqui 3 livros do ano que eu amei. Esse tá com certeza no top 3, apesar da autora não gostar muito de listas, mas ele seria seria facilmente meu favorito do ano. Só que aí o que aconteceu? A gente já fez o episódio, a gente já criou o tema. Vai gastar ele aqui. E é uma regra que Luana criou, que não pode repetir livro. Então, você tem 1 mês para ler outro livro arrebatador. E vai ser difícil. É um livraço, gente. Livraço. Mas a gente comenta no próximo episódio, então. Pode escutar, quando eu prometo, eu cumpro. Então é isso. Vamos dar uma roubadinha para o episódio não ficar longo. Conta pra gente qual outro lançamento do ano de autoras brasileiras você acha que o Jabuti tem que se lembrar ano que vem. Porque às vezes é isso. Às vezes as pessoas não estão sabendo, Luana. Volto a repetir aqui minha piada irônica. Qual que é a palavra-chave, João? Se liga, Jabuti? Se liga, caralho! Às vezes... vou fazer um trocadilho, mas não é a palavra-chave, não. Às vezes o Jabuti é um pouco lento na mudança. Mas ela vai vir. Às vezes não é nem culpa do prêmio, é culpa do animal que ele escolheu. Se fosse o prêmio Guepardo, a gente teria essa mudança mais rapidamente na lista. Mas como é Jabuti, vai demorar um pouquinho mais, né? Não sei que palavra usar. Quelônio? Quilerdeza. Em homenagem ao Jabuti, não ao animal. E não às autoras, que são maravilhosas, que a gente comentou. Escrevam Quilerdeza aqui. E conta pra gente aí, quais autoras a gente precisa premiar ano que vem. Quais autoras merecem ser premiadas. Porque tem, viu, gente? Você aí, que também tá igual o Jabuti. Não pensei em nenhuma. Pode procurar, tem. Ai. Polícia chegando aí na casa do João. Polícia chegando, falei demais. A polícia masculina. Me excedi. Você não tá sendo um homem de verdade. Não. Abri mão do patriarcado há muito tempo. Então a polícia chegou. Abri mão assim, né? Então,
Porque a gente nunca abre mão 100% dos privilégios. Olha aqui, eu tô muito... Hoje eu vim... Militar. Empieza el matriarcado. Ai, mas é isso, gente. Fica a sugestão. Então, 3 autoras nacionais contemporâneas. Semana que vem, a gente milita com ódio. Aguarda. Ai, semana que vem, gente. A gente tá muito... Para. Vocês não perdem por esperar. Para, João Kleber. Põe o João Kleber. Para. Criando expectativas, mas vão ser cumpridas. Beijo pra todo mundo. Sobrevivam. Beijo. Até. Até mais.